Olha só, o que nós vamos fazer agora aqui, nesse momento? Nós queremos tirar uns minutinhos para falar para vocês, rapidamente, para você que talvez é um pouco mais novo aqui na família Desascope, falar para você um pouquinho da nossa história, como é que a gente chegou até aqui, e para onde o Senhor tem nos apontado a partir daqui, para que você saiba o que é que nós estamos construindo juntos aí, e o que o Senhor tem falado com a gente, ok? Por que está eu e o Thiago aqui? Nós somos o presbitério dessa igreja, tá? Nós temos aí uma mesa de conselho com mais líderes e outros líderes que você conhece, e que mais à frente se tornarão também parte desse presbitério, mas por enquanto somos nós com as nossas esposas, então a gente queria dar essa palavra diretiva para vocês, né? E a família Desascope tem 5 anos, né? 5 anos de família Desascope, mas como é que tudo começou, né? Eu e o Thiago estávamos na igreja do meu pai, que é a família debaixo da graça, que é aqui em Bragança Paulista também, e o Thiago liderava adolescentes, eu liderava jovens, e foi nesse contexto que o Senhor nos deu essa palavra, nos deu o movimento Desascope. Então eu e a Val começamos a fazer esse trabalho online, e sempre o Ti, a Thaís ali junto com a gente, e outros aqui como Wesley, como Arthur, junto com a gente ali, e a gente começou esse movimento online, trabalhando online, servindo as igrejas do Brasil, ok? Até que chegou uma hora que eu senti o Espírito Santo falando algo no meu coração, era um confronto, e ele dizendo o seguinte: se você morresse hoje, continuava o movimento do Desascope? E a resposta era não, porque eu estava fazendo, né? Era um projeto meu e da Val ali, fazendo em casa e servindo a igreja a partir disso. E aí nós nos sentimos confrontados pelo Senhor, desafiados pelo Senhor de passar o DNA, de realmente aquilo que o Senhor estava colocando em nós, compartilhar com outros irmãos. Então nós começamos a reunir alguns irmãos para isso. E foi quando o Senhor nos flechou, né? Quando o Senhor nos deu, falou de forma muito clara no nosso coração que Ele estava nos chamando para plantar uma igreja. Mas eu estava como um dos pastores lá na igreja do meu pai, a família debaixo da graça. E cheguei para meu pai e compartilhei desse sonho com ele. Então eu não estava sonhando com a família Desascope propriamente dita, eu estava sonhando com uma igreja que comunicasse com universitários, por exemplo. Que comunicasse com essa geração, que fosse próxima a uma universidade e alcançasse essas pessoas, e um púlpito que conseguisse fazer realmente uma leitura cultural e falar das demandas de hoje e tal. E eu compartilhei com meu pai, e aí ele disse: olha, você tem que fazer, porque o que eu pensei? Que meu pai é um cara muito aberto. Pensei que ele ia falar: vamos fazer uma família debaixo da graça, black, né? Church, né? Pensei que vamos pegar um prédio ali perto da universidade e vamos embora. Só que para minha surpresa, ele falou, Pedro estava junto comigo no dia, na janta, ele falou: você tem que fazer, cara, e tem que chamar Desascope. E eu falei para ele: mas pai, nós estamos na mesma, eu não vou sair da cidade. Como é que nós vamos ter 2 igrejas na mesma cidade? E aí ele falou: as pessoas talvez não vão entender, uma galera pode falar mal, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente sabe que a gente está fazendo isso pelo reino de Deus. Então vai. E aí foi então que eu disse para ele: beleza, mas eu só faço se todos os pastores, ele tinha 7 pastores de tempo integral, aceitarem, né? E aí ele marcou a reunião, eu fui, falei para os 7 pastores, e os 7 pastores nos abençoaram, e foi um dia muito incrível, assim, porque é como se eles estivessem enviando a gente como missionários para a mesma cidade, mas para uma outra geração. E os 7 oraram por mim, numa oração de envio ali, e aí nós aceitamos esse desafio de começar. E aí fala para a galera como é que foi, então, esse primeiro ano nosso como igreja. Um pouquinho antes de começar a igreja, de fato, né? A gente já estava trabalhando junto no movimento, né? Fazia um pouquinho de tempo que eu estava trabalhando com o Douglas no movimento, comecei a viajar com ele pelo Brasil, e a gente começou a ter uma experiência muito legal de compartilhar aquilo que Deus estava fazendo, né? Que ia se tornar o que é a família hoje, né? E aí eu me lembro de falar para o Douglas, você tinha certeza do que ele estava fazendo, porque a gente ia junto e não tinha mais volta, né?
Eu falei, tem certeza? Então vamos. Então... Ele falou, tô colocando a minha família nisso. Exato. Você tem certeza que você tá fazendo? Eu pus uma pressão, né? Falando, não é só Aí eu falei, tenho. Eu tenho uma família, nós estamos indo, né? E foi família mesmo, né? Foi de verdade. E aí foi muito legal porque a gente começou a fazer reuniões na casa do Douglas. Eu acho que uma das primeiras, né, o Leandro tava, né? Junto com a gente. Teve Na primeira, né? Teve umas reuniões Teve reuniões antes, mas era para passar o DNA e tal. Isso. E tanto chama DNA por causa disso, porque a reunião era para passar o DNA, entendeu? E a primeira, quando a gente conversou com os pastores, o Leandro e a Fran estavam lá e tiveram uma conversa bem séria com a gente lá, né, sobre isso que a gente estava começando. Foi aí a gente decidiu oficializar isso, né? E é um momento muito marcante para mim, foi no dia do meu aniversário, curiosamente, né? Quem já viu os meus testemunhos, né, sobre o meu aniversário de 30 anos, sabe que foi o pior aniversário da minha vida. Eu sou muito feliz todos os dias, mas aquele dia especificamente foi muito difícil para mim, porque no meu aniversário de 30 anos tinha muita coisa que precisava acontecer ali e a gente não sabia o tempo, o modo como o Senhor faria as coisas, mas justamente no meu aniversário de 31 foi o dia que a gente chama de inauguração da família. Foi muito pomposa, foi uma reunião na casa do Douglas, na sala dele ali. Mas estava o Leandro, estava a Fran, estava uma galera especial lá com a gente. E dali a gente decidiu se reunir. Como o Douglas tinha já uma agenda de compromissos já prévios, né? E ele estava pregando praticamente todo final de semana, servindo a nação. A gente fazia as nossas reuniões às terças-feiras, em algum lugar mesmo, que a gente já vai contar isso já para vocês, né, para quem estava no começo. E as nossas reuniões de DNA, os nossos encontros nas casas, a igreja nas casas, acontecia aos sábados e aos domingos, né? Então também foi um tempo muito precioso, muito especial. Quem era do começo aí viveu, foi lá na minha casa, na casa, era do Wesley, do Arthur? Que acontecia. E a gente se reunia de terça-feira. Aí as terças-feiras foram epopeias, porque a gente tinha que arrumar um lugar para se concentrar. Agora, eu tô ficando velho, eu tô baseado em fatos reais. Eu não lembro a ordem dos locais que nós fomos, né? Mas o primeiro foi o hospital. O primeiro foi o hospital. A rua foi depois. Teve a rua primeiro e a rua depois. Então, é isso aí, baseado em fatos reais. Nós fomos, vamos dizer que foi o hospital. E foi um lugar muito legal, era um teatro maravilhoso, cabia umas 150 pessoas. Era o auditório do hospital, assim. Bonito demais, assim. O primeiro culto foi maravilhoso, o segundo culto, Tom Molinari, fomos expulsos. Cantou Fizemos muito barulho, alto. Os doentes não foram curados. Estavam perturbados por nós. Exatamente. Aí nós fomos pra rua, fizemos alguns cultos no lago ali, 2 ou 3 cultos no lago. Na frente do Trairagem Bar. Podia falar que foi do lado do Friends, né? Que é mais amigável ali. Aí a gente falou assim, o negócio tá crescendo mais rápido do que a gente esperava. Vamos dar um jeito de não ir ninguém, porque a gente foi pra rua e tava dando gente, né? Vamos dar um jeito de diminuir esse povo. Aí nós decidimos ir na Chácara Catavento, que é a chácara... A escola primeiro? Aí nós fomos expulsos de outro lugar ainda, calma. Nós fomos para a escola, que é aqui na Pires Pimentel, aqui. Hoje é a Unimed ali, você viu que virou Unimed ali? Era uma escola, e aí a gente alugou a escola, então de terça-feira a gente ia lá, carregava as cadeiras toda semana, carregava os sons toda semana para fazer ali o culto. E começou a galera começou a chegar, começou a encostar e tal. E um dia, que eu não sei quanto tempo depois que foi, mas não foi muito tempo assim, mas foi logo em seguida, nós descobrimos que o dono da escola não sabia que a gente alugava a escola. A filha alugava para nós a enteada, e não falou pro pai. A enteada era a diretora da escola e ela não avisou o pai. Aí o pai chega na escola dele e vê umas placas tipo de carinha de Jesus assim. Ele falou assim, eu não gosto desse negócio de Jesus não. Na minha escola não vai ter não. Aí eu liguei e falei, olha, hoje é quinta, a gente tem culto terça, deixa a gente fazer o culto terça e depois a gente arruma outro lugar. Ele falou, não. E aí a gente foi pra rua. A gente foi pra chácara. Foi pra chácara. Você viu que eu não sei, na verdade eu não sei a história. Inclusive, eu tenho anotado isso, eu tenho anotado cada lugar que a gente foi, só que eu não sabia que era eu que ia contar esse pedaço. Exato, então entendi. tem algum lugar que tá anotado aqui. Não estava preparado para falar a ordem, né? Mas enfim, aí nós fomos pra Chácara Catavento. Na Catavento no meio do mato. é no meio do mato.
E, no gente, meio do mato. Aparecia o mesmo número de pessoas no meio do mato. Gente brotando do lustre, Pessoas gente vindo de chegava van. uma van no meio do mato e descia gente. Fala, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo. Aí foram 2 ou 3 lá, né? E aí a gente alugou salão de festa. o salão de festas. Foi o Sanso, eu lembro, tá vendo? Aí a gente alugou o Sanso, e quando a gente alugou o Sanso, pra gente começar as nossas reuniões, aí a gente começou a de fato procurar um local mais definitivo, né? Que deu a impressão que a galera ia ficar mesmo, né? A gente tentou fazer eles ir embora, mas não... E aí a gente fazia uma oração. A gente quer perto da universidade, que tenha um espaço de estacionamento e que possa fazer barulho o quanto quiser, porque não tem vizinho. Por causa da experiência lá do hospital, a gente falou, não, tem que ser... E aí o Senhor nos mostrou esse prédio também de forma milagrosa, nós viemos para cá, a universidade, você olha, é de frente, e aconteceu um fato muito doido. Um dos nossos primeiros cultos aqui, até hoje nós não sabemos como, não sabemos explicar, alguns membros aqui fazem faculdade, era uma terça-feira, e a gente estava fazendo culto aqui, e o microfone, de alguma forma, ligou nas caixas de som da universidade. A universidade chega a 1 quilômetro? Dá 1 quilômetro, é impossível. E ele começou a ouvir eu pregando nas caixas da universidade e eu estava falando aqui. E a gente entendeu, cara, Deus está realmente nos apontando para isso. Deus está dando voz lá. E a gente então entendeu que era realmente aquilo que o Senhor queria da gente, né? E quando a gente começou, apesar da gente vir de um background bem tecnológico, né, o Douglas já tinha o movimento online ali, já tinha todo o conhecimento do digital, a gente tinha uma preocupação, na verdade partiu dele, e achei muito legal o ponto de vista dele pra gente, de não transmitir o culto ao vivo. Qual que era o objetivo? Não ter família... Não, brincadeira. O objetivo... Não acontecer isso. O objetivo era que a gente não fosse uma concorrência com um pastor local. Isso. Que de repente o cara tá lá se esforçando para desenvolver o ministério e a pessoa olha e fala assim, vou ver o pastorzinho fulano, vou ver o Douglas pregando. Querendo ou não, chama muita atenção. O cara é um grande pregador e tal, maravilhoso. Pastor sarado. Meu pregador favorito. Não, porque é um cara que contextualiza bem, tipo isso agora, né? Quando o cara fala de você, você tem que saber se você é o último a ficar com o microfone. Se você não for o último, não adianta. O que falar. Você rebater, vai sobrar o microfone na mão dele no final. Então eu deixo quieto que tá tudo certo. E uma outra coisa importante, era o nosso momento offline. Sim, né? sim. Porque como a gente trabalhava online a semana inteira, cara, o culto, as coisas aqui, era o nosso momento offline. Então a gente não queria... não ia transmitir, e a gente estava então nesse momento nosso aqui, localidade, de misturar a vida. E aí veio a pandemia. E aí então, com 1 ano e pouco no prédio aqui, todo feliz, todo serelepe aqui, vem a pandemia, né? Começa a pandemia e logicamente que nós já tínhamos equipamento, nós já tínhamos o Wesley com a sua equipe, nós já tínhamos... Já sabia como fazer. Já sabíamos fazer, fazíamos lives já com o movimento. E aí então nós decidimos, vamos começar a transmitir para servir a galera de Bragança que vai estar em casa, né? Vamos começar a transmitir para fazer culto para eles. E, claro, isso sempre foi aberto e aí começou a alcançar muitas e muitas pessoas e as pessoas começaram a, semanalmente, as igrejas demoraram algumas para se organizar para transmitir, então não era nem não quero assistir o culto lá da minha igreja ou participar do culto, eu não tenho um culto, e começou a alcançar várias pessoas começaram a perceber que não era igreja o lugar que eles estavam indo, que eles estavam sendo manipulados, que estava tendo vários problemas, e a pregação vai denunciando, vai mostrando isso, e começou um grupo grande. E aí acontecia no culto de fazer o apelo, né? A gente chegava e falava, gente, diante dessa pregação do evangelho, quem é que quer entregar a vida para Jesus? E a gente pensou, como é que faz apelo agora online? E a gente criou lá o formulário, né? Manda aí se você quer aceitar Jesus e tal. E as pessoas começaram a aceitar Jesus, só que eram pessoas de fora, de outras cidades, de outros estados, às vezes de outros países. E a gente começou a pensar, o que a gente vai fazer? E a gente estava com os pequenos grupos, com os DNAs, no Zoom aqui em Bragança, todo mundo no Zoom, participando ali. Aí a gente pensou, poxa, será que tem mais gente que gostaria de servir, né? E nos ajudar a liderar esse pessoal que está aceitando Jesus por esse período da pandemia. Depois, se acabar, cada um vai achar uma igreja e vai embora, né? Isso aí.
Que era o nosso objetivo. Era o nosso objetivo final, acabar ali. Exato, era assim que abrir e voltar, você poder congregar. E aí aconteceu um fato muito interessante. Por quê? Porque assim, de verdade, nós estávamos ali servindo a uma demanda, resolvendo um problema que a humanidade teve. Estávamos nos virando com o que dava diante do cenário que estava acontecendo, para não deixar de alimentar as pessoas e tal. Mas o coração era esse mesmo, eu vou te servir você enquanto está acontecendo isso. Beleza, conta com a gente, enquanto está acontecendo isso. Por quê? Porque eu achava que era impossível ser igreja dessa forma. Até que nós fizemos o primeiro encontro, né? A gente fez o primeiro encontro da família On, na Chácara Catavento, a galera veio. E vieram quantos, Caio? 120 vieram para cá. Quem estava nesse primeiro encontro? Levanta a mão aí. Olha aí. E cara, aquele dia que eu entrei naquele salão e eu vi o nível de comunhão, o nível de amor, o nível de como o Leandro sempre fala, de entranháveis afetos que estava rolando ali, eu falei, meu Deus, eu não posso atrapalhar o que o Espírito Santo está fazendo. É isso. Não tem como atrapalhar o que o Espírito... Apesar de nós, né, Érica? Apesar de nós, o Espírito estava fazendo algo. E eu conversando um dia com o Paulo Borges, ele falou, Douglas, a igreja está voltando a se movimentar por cartas, né? Mas agora são vídeos. Mas agora é outro formato, mas a gente está voltando a se comunicar por cartas. Nós estamos voltando a esse formato simples. E de repente eu comecei a ouvir os testemunhos, ouvir o que Deus estava fazendo em cada localidade. Aí nós sentamos um dia e falou assim, Caio, vamos começar a organizar agora as pessoas por localidade, porque a gente tinha os DNAs meio que por ordem de chegada, né? Então era um de cada canto reunido junto, e falou assim, pô, vamos juntar todo mundo que está na mesma região. E a gente começou a fazer isso e de repente, uma Baixada Santista, não sei o que acontece naquele lugar, né? Rio de Janeiro, não sei o que acontece no Rio de Janeiro. De repente os caras começaram a perceber que tinha mais gente ali, numa mesma busca, na mesma região, e esse pessoal começou a querer se encontrar, e de novo, gente, nós estamos aqui juntos, discernindo o que é que o Senhor está fazendo, discernindo o que é que o Senhor está nos apontando, discernindo o que a vida que Deus está gerando requer nesse formato, tá? Então, nós vamos apresentar até algumas coisas para vocês agora, mas talvez daqui uns meses nós vamos voltar atrás e repensar, e nós vamos avançar, e nós vamos pensar juntos. Por quê? Porque nós estamos tentando entender o que o Senhor quer fazer. Mas eu creio que isso aqui é um grande ensaio, um grande protótipo também do que o Senhor vai fazer no mundo, do que o Senhor já está fazendo nas nações, em lugares não alcançados, em lugares onde não tem uma igreja na cidade. Não tem nenhuma igreja na cidade. Não é nem tipo assim, só tem e ruim. Não tem nenhuma. E um sinal de internet está chegando lá. E de repente discípulos de Jesus vão começar a se reunir naquele lugar, tendo suporte de outros discípulos mais maduros, podendo investir na vida deles, para a gente ver o que vai acontecer. Então assim, de verdade, nosso coração hoje aqui é dizer, obrigado por vocês acreditarem. Obrigado por vocês terem a coragem de entrar em algo que o Senhor está fazendo. Eu sei que foi movido pelo Espírito Santo também que vocês fizeram, porque não é fácil. Não é algo confortável. Não é aquilo que a gente estava acostumado a fazer, mas eu creio que há algo que o Senhor está fazendo nisso. E nós vamos discernir isso juntos. Amém? Quer falar algo antes de chamar o Caio? Eu estou chorando aqui já antes de falar. Porque isso é muito real, assim, né? É um negócio que Deus está fazendo, sabe? Quando eu abraço cada um de vocês, quando a gente tem o nosso tempo de comunhão, quando a gente tem esses entranháveis afetos, como o Douglas falou, a minha sensação é que a gente se conhece há anos e que a gente meu Deus, né? Tipo, eu fui pra Cururipe lá com a galera do Gu, cadê o Gu, com a Sandrinha? Ali, ó. Aí, ó. Alagoas. Eu tava na minha família. Eu tava almoçando com meus irmãos, sabe? Dá um negócio que assim, é de verdade. Agora eu abracei os senhores do Sul,
que, meu Deus do céu, os caras viajaram horas e horas para estar aqui, sabe? Eles estão no meio do nada lá, tipo, e por um sinal de internet chegou a mensagem até eles, e eles fazem um esforço, eles andam 1h30 para chegar no Casas de Pelotas, para poder cear com os irmãos de Pelotas. Assim, um negócio que é só Deus que é capaz de fazer, sabe? Que vai muito além de nós e apesar de nós, sim, né? Total. Então, eu queria falar para vocês que eu falei ontem, estava um grupinho um pouco menor. Deus tem nos dado palavras sobre o Brasil, Deus tem nos dado palavras sobre as nações, que a gente iria ser espalhado pelas nações, que as nações viriam aqui aprender conosco. Mas se fosse só por vocês aqui, já teria valido a pena. Eu não precisava de mais ninguém, sabe? Só o carinho, o abraço de vocês, o fato da gente ser família aqui. É claro, eu sei que não para aqui, eu sei que através de vocês o nós vai ser nós em aonde vocês estiverem, e vai ser espalhado e vai ser multiplicado. Mas se fosse só por causa dessa reunião de hoje, já teria valido a pena. Sim. E algo que o Senhor tem ministrado muito no nosso coração é que Ele está nos chamando de volta à simplicidade. Por que a comunhão de vocês, por que isso aqui é tão real e tão puro? Porque vocês não têm nada para ficar se apegando, a não ser Cristo e o irmão. Não tem. Não tem glamour, não tem som, não tem luz, não tem nada. Ou a gente vive igreja, ou... Não, e até quando a galera vem, elas falam, nossa, é menorzinho, né, do que parece, tá, né? Tipo assim, dá aquela murchada, assim, né? Eu esperava que fosse um negócio, assim. Não é, o que tem de bom aqui é nós, só tem nós. Exato. Tem um abraço, se você quiser, é o que tem aqui. Então, isso é muito interessante que o Senhor está apontando para a gente, que eu acho que foi a mensagem da pandemia que Deus estava dando para a gente. Eu quero vocês de volta à simplicidade. De volta à simplicidade de uma casa. Vocês conseguem adorar na simplicidade de uma casa? Porque de verdade, por um período longo, todo o planeta, né, foi familhão. Né? Todo mundo foi familhão. E era o Senhor nos perguntando, é a mim que vocês adoram ou a experiência de culto? É a mim que vocês adoram ou ao som bem elaborado? É a mim. E o Senhor está nos chamando a essa simplicidade. E vai ser essa simplicidade nas nações. E eu sinto que tem uma geração que deseja essa simplicidade. Amém. Que talvez foi muito machucada por várias coisas e que precisa encontrar um grupo de discípulos de Jesus, sabe? Aqueles do caminho, sabe? Aqueles que amam a Jesus e estão dispostos a abraçar o irmão ali. Aqueles que não estão investindo em tijolo, estão investindo em pedras vivas mesmo, sabe? Então, focado. Então, eu acredito que isso aqui é um apontamento do Senhor para nós. É um desafiado do Senhor para nós. E a gente está muito honrado de poder fazer isso. E eu queria honrar 2 casais aqui. Eu vou passar para o Caio, ele vai falar, mas eu queria honrar 2 casais. Primeiro, o Wesley está aí? Olá. Queria que o Wesley e a Soraya viessem aqui. Wesley e Soraya, vem aqui, por favor. Quem é o Wesley e a Soraya? O Wesley e a Soraya são aqueles que assumiram as lives durante a pandemia. Wesley, quantas lives nós fizemos durante a pandemia? Então esses 2 aqui, eles assumiram realmente, tipo assim, o que aconteceu? Da noite pro dia, cara, se vira, não tem que fazer culto online. E esses caras apareceram e o Wesley assumiu todas, né? A gente não tinha equipe e ele era quem sabia fazer. Então, até, sei lá, um ano, até semana passada, né? Nada, agora tem uma equipe maravilhosa aí, mas foi os caras que falaram, não, deixa com a gente, e não tinha horário, não tinha nada, dava errado, e a gente saia correndo, que nem uns malucos, e fizemos gravado, não dava certo, fizemos ao vivo, e o som, e o louvor, né? Fomos por chip fails, voltamos. E então, esses caras que assumiram junto com a gente, eu estou chamando eles aqui, lógico, representando toda uma galera que assumiu. E aí tem um outro casal que entendeu, falou, cara, nosso ministério nasceu nesse negócio aí, que é o Caio e a Ju. E eu queria chamar eles aqui.
Gente, esses caras são apaixonados por vocês. Eles só falam de vocês. Eles só pensam em vocês. Eles só oram por vocês. Eles só gastam a vida deles por vocês. E eles, no meio de tudo isso, eles simplesmente assumiram. Falou, cara, tem um povo fora de Bragança que está clamando. E nós vamos dar um jeito de assumir isso. E o Caio e a Ju, quem não sabe, a Ju tem um salão de cabeleireiro muito relevante aqui em Bragança. Então, com toda a sua demanda, nos horários malucos, o Caio é um advogado com um escritório de advocacia. E até ao ponto, no meio dessa pandemia, aí, o Caio chegar para mim e falar, ó, tô abrindo mão do escritório. Eu estou abrindo mão do escritório e eu vou ficar na igreja o dia inteiro. Falei, Caio, mas não te dei nenhuma proposta de emprego, Caio. Ele, não tem problema, eu vou para lá, pode? Falei, pode, mesa tem, entendeu? E ele veio, sem saber o que ia acontecer, sem nenhuma promessa. Então nunca foi por salário, nunca foi por nada, entendeu? E até hoje não é, nem significa nada a ajuda que a gente dá para ele diante do que eles estão fazendo. E a Ju se desdobrando, e com filhos e com tudo, mas eles assumiram e falaram, cara, a gente entendeu que tem algo de Deus nisso aqui. E eu queria honrar muito esses dois casais, representando todos que, junto, né, Caio, pegaram e foram, o Fefe assumiu o DNA, o Wesley mesmo, né, estava em um DNA, e os caras, vários aqui pegaram o DNA e depois começaram a treinar o pessoal de fora, e depois outros líderes foram assumindo, mas eu queria honrar esses que começaram. Você pode ficar de pé, que eu queria que a gente orasse por eles, abençoasse eles, para que o Senhor, que é bem melhor do que a gente, pudesse retribuir eles de tudo isso, amém? Sente suas mãos para cá. Pai, nós queremos hoje honrar, Pai, honrar aqueles que são dignos de honra, Pai, diante daquilo que entregaram, Pai, nesse tempo aqui, Pai. Obrigado. Obrigado pelo Wesley, pela Soraya, por tudo que eles disseram sim, e por todos os nãos que eles tiveram que dizer, Pai, diante desse grande desafio, Pai. Obrigado pelo coração servo deles, Pai, de abraçar, Pai, esse desafio, Senhor, junto contigo, junto com a igreja, Pai. E obrigado. Senhor, nós não temos noção de onde cada pregação chegou, de onde cada culto, Senhor, foi transmitido, as vidas que foram salvas, as vidas que foram curadas, as pessoas que foram libertas. Obrigado, Senhor. E obrigado, Senhor, pela Juliana e pelo Caio, Senhor. Nós queremos abençoá-los, Pai, nesse dia, Pai, como igreja, e pedir que o Senhor recompense eles, Pai, da forma que só o Senhor pode fazer, Pai. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, continua a apontá-los na direção que o Senhor tem para eles, Pai. Continua, Senhor, a aumentar a autoridade sobre a vida deles, Pai. Continua a aumentar, Senhor, o amor que eles têm por vidas, Pai. Continua, Senhor Jesus, a dar sabedoria para eles e direção naquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Senhor, nós como igreja agradecemos ao Senhor por os seus filhos, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, por esses homens e mulheres apaixonados pelo Senhor e apaixonados pela tua igreja, Pai. E que o Senhor possa continuar, Senhor, usando eles de forma poderosa, Pai. E que o Senhor possa um dia recompensá-los com uma coroa de justiça, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.